Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. No último domingo, nós entendemos e compreendemos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses um ensino que ele trouxe a respeito de que os filipenses precisavam desenvolver a salvação deles, o chamado deles. Deus havia os chamado através de Cristo Jesus. E eles precisavam entender isso, que eles não estavam no mundo em vão. Não, que eles estavam no mundo, porém no mundo eles deviam brilhar como estrelas. No mundo aonde trevas, no mundo aonde arrogância, no mundo aonde tribulação, no mundo aonde a algazarra está montada. Paulo diz assim: vivam como estrela que brilha no meio da escuridão deste mundo. E desenvolva a salvação de vocês. Foi isso que nós lemos no domingo passado. E aí, ele também reforçou a importância de desenvolver nossa salvação e servir a Cristo Jesus sem murmurar. Que o nosso serviço a Deus não seja um peso para nós, que a nossa vida, nós falamos também no último domingo, que a nossa vida é uma ministração da palavra de Deus. Que aonde quer que nós venhamos estar, nós estamos ministrando a palavra de Deus para aqueles que não o conhecem. Nós somos essa ministração do Evangelho, no trabalho, em casa, na família, onde quer que nós venhamos estar. E aí nós lemos no capítulo 2, no versículo 14, o apóstolo Paulo falou algo muito importante. Ele falou: faça tudo isso sem murmuração, sem reclamar, sem queixas, porque vocês precisam brilhar no meio de uma geração corrompida. Agindo assim, seremos ministradores do Evangelho nessa geração perdida. O apóstolo Paulo frisou que nós devemos servir a Cristo Jesus, desenvolver nossa salvação, porque fomos salvos em Cristo Jesus. Precisamos viver como salvo. O salvo vive como foi chamado, para salvar. O salvo vive para servir, e que faça isso sem murmuração, faça isso sem reclamar, que sua vinda na igreja, que o seu congregar, que o seu cantar, que o seu adorar, que a sua leitura bíblica, que suas orações não seja por murmuração, mas que seja de todo o coração, que façamos isso, que faça parte do nosso íntimo, que faça parte da nossa vida. Foi isso que falamos no último domingo. Glória a Deus, igreja. Eu aconselho, se você não esteve entre nós, eu aconselho você, vai lá no nosso canal do YouTube e acompanha o sermão do último domingo. Glória a Deus. Então nós vamos ler então dos versículos 19 até o versículo 30 e depois nós vamos nos debruçar versículo após versículo. Vamos à leitura. Espero no Senhor, versículo 19 em diante. Espero no Senhor enviar-lhe Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de luta, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês, e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Glória a Deus. Agora nós vamos nos debruçar versículo após versículo, e aí dos versículos 29 ao 24, nós vamos observar o que o apóstolo Paulo vai destacar aqui. O apóstolo Paulo, ele traz o exemplo de 2 de seus discípulos ali, que estavam com ele nesta caminhada do Evangelho. E aí ele cita Timóteo e cita Epafrodito. Nós vamos falar hoje sobre esses 2 homens, quem eles foram, como eles serviram Cristo Jesus. Veja que o apóstolo Paulo, na carta dele, cita sobre Timóteo e cita
cita sobre Epafrodito. Quem foram esses homens? Porque no último domingo nós falamos sobre servirmos também a Cristo Jesus, de maneira na qual nós pudéssemos entender que devemos ser servos de Cristo Jesus e não senhores. Falamos um pouco a esse respeito. E aí talvez você podia indagar assim, mas Paulo era um discípulo aprovado de Jesus, para mim é difícil fazer essas coisas, mas a gente não aprende a servir Jesus, igreja, do dia para a noite. A gente não aprende a ser um servo de Deus do dia para a noite. Isso é empenho, isso é dedicação, e isso compete a nós dizermos, eis-me aqui, Senhor, usa-me. Compete a nós abrirmos o coração e falar, Senhor, a minha vida está aqui para o Senhor usar, eu estou aqui diante do Senhor. Foi isso o que Epafrodito e Timóteo fizeram. E talvez as pessoas pensem, mas isso é algo impossível para mim fazer. Não. Aí o apóstolo Paulo foi e nos deu a lembrança do próprio Cristo Jesus. No capítulo 2, no versículo 5, ele diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, versículo 7, vindo a ser servo, vindo a ser o quê? Certo. Então, Paulo também apontou Cristo, e o nosso maior exemplo é Cristo, igreja. O nosso maior exemplo é Cristo. Cada vez que nós nos reunimos aqui é para buscarmos sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Ele é o nosso modelo, Ele é a nossa direção, Ele é o nosso Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós, o próprio Deus se fez carne e habitou entre nós, para que nós pudéssemos ter nele esse exemplo. Mas aí o apóstolo Paulo vem também e traz os dois exemplos aí de Timóteo e traz o exemplo de Epafrodito. E eu quero ler com você então o exemplo de Timóteo, dos versículos 19 agora ao 24, que nós vamos abordar isso. Diz aí, espero no Senhor Jesus enviar-lhe Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero no bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele que espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Glória a Deus. Vemos aqui então o apóstolo Paulo falar de Timóteo, um servo admirável de Cristo Jesus, que ele havia se tornado. Então, o apóstolo Paulo cita Timóteo, mostrando para a igreja de Filipenses, olha, assim como Timóteo se tornou um servo, vocês também podem se tornar um servo de Cristo. Vocês também podem viver a vida de vocês para servir a Cristo Jesus, ele diz. E aí ele destaca que Timóteo se preocupava com o bem-estar dos filipenses. A primeira questão, igreja, quando nós desejamos ser servos de Cristo Jesus, é entendimento de que eu posso servir. Eu devo servir. Paulo, ele deixa bem claro que Timóteo havia se tornado um servo e que se preocupava com o bem-estar dos filipenses e não com o bem-estar dele, mas ele se preocupava com o bem-estar dos filipenses. E aqui ele destaca isso, pois, igreja, nós bem sabemos que todos nós desejosos somos de ser donos do nosso próprio umbigo. Nossas próprias vontades, nossos próprios prazeres. A gente sempre quer se preocupar com as nossas vontades, o que eu quero, o que vale é o que eu quero, o que vale é o que eu sinto, o que vale é o que eu passo, olha o que estou vivendo. Mas o apóstolo Paulo, ele destaca isso bem claro. Ele se preocupa com o bem-estar de vocês. Ele, sendo que todos não se preocupam com o bem-estar de vocês e não se preocupa, ao invés de se preocupar com o bem-estar, se preocupa com os seus interesses e não os interesses de Jesus e não os interesses de Jesus Cristo. Por isso que muitas pessoas não são servos de Cristo, porque não estão preocupadas com o que Cristo quer delas, estão preocupadas sim no que Cristo tem para dar a elas. Muitas são as pessoas que estão muito longe de ser servos de Cristo. Por quê? Por que estão longe, pastor? Porque essas pessoas querem ser servidas, não querem servir. Essas pessoas não querem saber o que Cristo Jesus quer dela. Cristo Jesus quer que ela mude. Cristo Jesus quer que ela seja transformada, mas ela quer a mudança do jeito dela, da forma dela, da maneira dele, da maneira dela. E Cristo Jesus quer trabalhar em nossas vidas de maneira que ele seja visto, ao ponto de nós podermos dizer que diminua eu, mas que Cristo viva em mim.
Glória a Deus. E aí ele deixa bem destacado isso, porque ele se preocupa com vocês. E o servo é esse, igreja, que se preocupa com o próximo, que se preocupa com o bem-estar do próximo. No versículo 21 ele diz: pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. O que Cristo Jesus quer de mim, o que Ele quer de mim, como tenho sido, como tenho agido, o que Cristo Jesus quer de mim. Igreja, um cristão que serve a Cristo Jesus com sua vida, ele não pode viver numa bolha, achando que o cristianismo é uma maneira unitária de viver. Não. O verdadeiro cristão, ele não vive numa bolha. Ele entende que o cristianismo é para ser vivido de uma forma coletiva. De uma forma o quê, gente? Coletiva. É a forma que o verdadeiro cristão ele entende. É uma forma que o verdadeiro cristão entende que o mundo não gira em torno do umbigo dele, não. O verdadeiro cristão ele entende que o ser cristão é um modo coletivo, aonde o meu testemunho ministra ao respeito de quem Cristo é. Aonde o que eu faço mostra quem Cristo é. Aonde o como eu ajo mostra quem Cristo é. Porque se eu quero, por exemplo, alcançar os da minha casa, se eu não vivo o cristianismo ao ponto de me preocupar com os de dentro de minha casa, como os de dentro de minha casa conhecerão a Cristo Jesus? Não tem forma, não tem maneira. E não apenas isso, do dia para a noite a gente sabe que a gente não consegue, mas a gente precisa dizer para Deus: eis-me aqui. Porque Paulo destaca a característica de que Timóteo aprendeu tudo coladinho com Paulo, como um pai e um filho ali. Ele estava junto. E igreja, não existe eu e você sermos transformados se nós não nos empenharmos em aprender mais de Deus. Igreja, não existe transformação, não existe libertação se você não se esforçar em aprender mais de Deus. Se você não se dedicar, se você não colocar sua vida como sacrifício diante do Senhor para que isso aconteça, não acontecerá. Porque nós precisamos entender que uma vez Deus está trazendo a palavra dEle para nós, é a palavra dEle que deve guiar nossas vidas. Veja que Timóteo, para aprender isso, ele passou a servir. Ele não quis ser servido, ele não quis ficar sendo plateia, não, ele quis ir colocar a mão no arado, ele quis ir também fazer parte, para ele poder aprender. Porque como é que eu vou querer falar de Jesus para o outro, se eu deixar a ser alimentado em mim os meus preceitos, os meus anseios, a minha vergonha, o meu jeito, o meu achismo? Não, eu tenho que colocar isso diante do Senhor, e aí eu fazer, porque o Senhor vai me impulsionar, o Senhor vai me ensinar. Glória a Deus, é Ele que vai me ensinar. Porque o cristianismo não é unitário, o cristianismo é uma forma coletiva. Não aprendemos isso do dia para a noite, mas nós podemos ser servos e não senhores. Amém? Então ele destaca que Timóteo aprendeu isso sendo servo e não senhor. Assim, aí eu aqui escrevi no meu sermão para mim não esquecer, assim os que servem a Jesus Cristo são abençoados quando servem uns aos outros em Cristo Jesus. Quem quer ser abençoado? Todos nós. Mas precisamos servir uns aos outros. Precisamos entender e nos preocuparmos uns com os outros e não com os nossos próprios interesses. Assim se forma um servo de Cristo. Assim se forma um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem preocupação com o seu próximo. E aí ele destaca algo muito importante. Se você quer ser abençoado, sirva, seja a ministração da palavra do Senhor, servindo as pessoas com a sua vida, sirva com o seu dom, o que você sabe fazer. Já fez por alguém? O que você sabe agir, a maneira que você pode servir alguém? Eu posso servir com o meu tempo, pastor, posso servir com as minhas finanças, eu posso servir, pastor, com um dom que eu tenho. Sirva, seja servo do Senhor, aprenda a fazer, porque assim, igreja, você vai estar fazendo para Deus. Na Bíblia diz assim, no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 40, diz assim, não podemos nos esquecer, né, porque diz assim, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, e quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. E respondendo o rei, lhe dirás, em verdade vos digo, que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim
fizestes. Mateus capítulo 25, versículo 40. Quando eu sirvo, igreja, a quem necessita, quem quer que seja ele, não olhando para quem ele é, eu estou fazendo para o próprio Cristo. E isso foi o que Timóteo fez. Timóteo, ao invés de se preocupar com ele se preocupou com o bem-estar dos outros. Ele queria saber como ele podia ajudar as pessoas em Cristo Jesus. E aqui eu quero destacar algo muito importante, igreja. Nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos ser egoístas. O cristianismo não é só para mim, o cristianismo não é só para você. Tem pessoas sofrendo, tem pessoas nesse mundo gemendo. E você pode ser usado por Deus, pode ser usada por Deus para ajudar essas pessoas a serem alcançadas. Nós não podemos pensar que o cristianismo é só para nós. Para você ter uma ideia, nós nem sabemos orar como convém. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, vai dizer assim: pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para guardar-te ou para agradar-te os seus próprios deleites. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem a fim de usá-los para os seus próprios prazeres. Até nossas orações. Até nisso Deus vê se somos realmente servos ou não. As nossas orações são para que nós venhamos ter, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, mas o que você quer? Com aquilo que Deus te dá, você vai poder servir alguém? Com aquilo que Deus te dá, você vai poder fazer com que alguém participe daquilo? É isso que nós precisamos observar. Porque ter as coisas para dizer que tem, ter as coisas para dizer que é rico, para dizer que é milionário, isso não vai mudar nossa vida. Porque isso é egoísmo, isso não é servir ao próximo, isso não é servir o que, igreja? Não é ser servo. E o apóstolo Paulo ele destaca essa atitude de Timóteo, porque como nós, assim podemos ser servos de Cristo. Você pode ser um servo de Cristo, você pode ser uma serva de Cristo, você não precisa de um título para isso. Nós não precisamos, igreja, de títulos para servir a Cristo Jesus, nós precisamos dizer a Ele, eis-me aqui, tal como Timóteo disse. E assim ele foi aprender de Cristo. Glória a Deus. Dos versículos 25 ao 30, vamos ler aí para que nós possamos ver o que ele fala a respeito de Epafrodito, para que nós possamos aplicar sobre nossas vidas. Diz aí: contudo penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão cooperador, companheiro de luta, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente, e de fato, ficou doente, quase morreu, mas Deus teve misericórdia, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e tenham menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria. Honrem homens como estes, porque ele quase morreu por causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar. Glória a Deus. Aqui ele destaca agora Epafrodito, e agora nós vamos ver quem foi Epafrodito. Epafrodito significa, o nome Epafrodito significa agradável. Quer dizer o nome de Epafrodito. E aí ele, assim como Timóteo, ele também se preocupava com os seus semelhantes, pois ele demonstrou preocupação pelo apóstolo Paulo. Lembra no início da introdução a essa carta, quando nós iniciamos a exposição da carta aos Filipenses, nós colocamos nos tópicos e falamos o porquê desta carta, por que o apóstolo Paulo escreveu essa carta. E dentre os motivos que ele escreveu essa carta, estava o motivo no qual ele estava agradecendo aos filipenses pela oferta que eles enviaram para que o apóstolo Paulo fosse mantido na prisão. Naquela época, não era como nos dias de hoje, onde nós, através dos nossos impostos, assim os presídios são mantidos e os presos que lá estão são mantidos. Naquela época, não. Naquela época, as pessoas, a família, alguém tinha que ajudar a manter as pessoas que estavam na prisão. E assim a igreja de Filipos foi que manteve o apóstolo Paulo lá, ajudou trazendo suporte ao apóstolo Paulo, enviando suas ofertas para poder ajudá-lo na prisão. Amém? Então o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta, só recapitulando, ele estava escrevendo para agradecer. E aí ele está citando agora Epafrodito, que foi o homem que se ofereceu, que colocou a vida dele em prol disso, de servir a Cristo Jesus. E veja que o serviço a Cristo Jesus acarretou alguns problemas
para Epafrodito. Mas veja que ele se coloca para servir, coloca a vida dele em perigo. Eu quero trazer um pouquinho para que você lembre. Vamos lembrar um contexto assim. Naquela época não existia carro. Carruagem ou cavalo, ou então você andava, como diz naquela época, léguas. Né? Hoje é que a gente fala quilômetros, mas naquela época andava-se o quê? Léguas, as pessoas andavam de grandes distâncias. Então Epafrodito, ele coloca a vida dele à disposição de servir. E aí ele leva esta oferta lá para Filipenses. Leva lá para Roma, lá onde Paulo estava preso. E ele coloca a vida dele em jogo, porque ele podia ser assaltado no meio do caminho, podia acontecer várias coisas com ele, mas ele se coloca à disposição. Ele não aceitou, igreja, somente ser um ofertante, somente contribuir financeiramente, não, mas ele fez também, ele se colocou à disposição e disse, eis-me aqui. E nós aqui podemos observar que a oferta de amor dessa igreja foi mantida com a própria vida de Epafrodito. Ele pega e leva essa oferta. E deixa eu lhe falar uma coisa, igreja, agora aqui. Nós precisamos na igreja de homens e mulheres de Deus, que sejam preocupados com o reino de Deus e em salvar almas, evangelizar, pregar a palavra aos perdidos. Pessoas que estão dispostas a sacrificar suas vidas por outras vidas, sacrificar seu tempo, seu descanso, seus dias, suas horas, tudo pelas almas perdidas. Nós precisamos entender isso. Nós estamos vendo aqui o apóstolo Paulo está dando outro exemplo agora. Agora Epafrodito está fazendo isso e a vida dele correu perigo, ele passou problemas e privações, tudo isso servindo a Jesus. Tudo isso servindo a Jesus. Nós precisamos entender uma coisa muito grande, igreja. O grande problema da igreja de Cristo no mundo inteiro, que nós temos muitos telespectadores e poucos participantes. O que eu quero dizer com isso? Aquilo que Jesus disse, a seara é grande, mas poucos são os seus trabalhadores. Poucos são as pessoas que querem servir Cristo Jesus, que querem ajudar alguém, que querem fazer o bem a alguém. Tem seus talentos, mas não quero. Tem seus talentos, não, mas eu não quero servir. Já aconteceu isso, eu não quero. A pessoa tem, mas a pessoa não quer com sua vida. Mas nós temos que estar prontos para dizer, como disse Epafrodito, eis-me aqui. Epafrodito, igreja, ele foi bênção na vida de Paulo. Você tem sido bênção na vida de alguém? Nós podemos ser bênção na vida de alguém. Nós temos sido bênção na vida de alguém ou nós temos sido pedra de tropeço? Temos sido bênção ou pedra de tropeço? Epafrodito, ele foi bênção na vida do apóstolo Paulo. Nós precisamos observar se temos sido bênção na vida das pessoas, ou se nós temos sido apenas mais um empecilho na vida das pessoas. Ou na nossa caminhada cristã, nós temos sido bênção ou mais um empecilho. Epafrodito, quando estava em Roma, ele ficou doente. Nós acabamos de ver aí, quase morreu. Vamos ler? Olha lá, no versículo 26 e 27 diz, pois ele tem saudade de todos vocês, pois está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve o quê? Doente. De fato ficou doente e quase morreu. E aqui eu quero falar algo com vocês. Não dorme não, pelo amor do Espírito Santo. Preste bem atenção. Epafrodito, enquanto estava lá, na sua viagem, a gente não sabe se foi na viagem que ele ficou doente, foi no percurso, se pegou alguma virose. A Bíblia não diz, no texto aqui o apóstolo Paulo não está dizendo que tipo de doença. Mas foi algo muito terrível, porque ele quase morreu. E aqui eu quero tratar algo com vocês muito importante, igreja. Preste atenção. O cristão, o servo de Deus, o discípulo de Jesus também fica doente. Também passa por dificuldade. Servir Jesus Cristo não é um mar de rosas, não. Dizer, eis-me aqui, eu quero servir Jesus, não é um mar de rosas, gente. A gente vai enfrentar dificuldade também. Porque as pessoas pensam assim, é muito do que se vê hoje, a teologia da prosperidade sendo pregada nos lugares, né? Que quando você fala de doença, tudo é coisa do diabo. Ah, tá doente, é coisa do diabo. Dor no joelho é coisa do diabo. Dor na cabeça é coisa do diabo. Dor nisso sai do diabo. Tudo sai do diabo, tudo é o diabo. Depois que entrou esse negócio de teologia da prosperidade, onde vocês... Não, minha vida, eu era assim, eu andava pela rua, ficava assim, comia comida do lixo, agora hoje eu ganho 1 milhão por mês, agora hoje eu tenho minha cobertura, eu tenho meu carro, agora hoje eu sou assim, agora hoje eu sou assado, agora eu sou próspero, eu sou isso, eu sou aquilo. As pessoas pensam que é isso. A teologia da prosperidade é isso. Aí é o primeiro probleminha que a pessoa passa, porque ninguém pregou para essa pessoa, que o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições.
No mundo vocês vão sofrer, mas tem de bom ânimo, pois eu venci. Mas não explica. Só explica que você vai vencer. Eles oferecem, né? O que você está precisando? Cura. O dia de cura é tal dia. O que você está precisando de dinheiro? O dia de dinheiro é tal dia. O que você está precisando? Precisando de libertação. O dia de libertação é tal dia. Sai, capeta. Vem que ele vai sair. E as pessoas saem. Mas as pessoas não querem se submeter a Deus. A palavra do Senhor diz que a maior libertação é dizer que você se submete a Cristo Jesus e o diabo vai fugir de você. Se você servir a Jesus, o diabo não resiste. Ele não habita. Aonde há luz, ele não habita. Então a gente entende e compreende que ele está dizendo, ele quase morreu. Então o servo de Deus também fica doente. O servo de Deus também fica doente, gente. Então o crente também passa por problemas, sabia? O crente também passa por dificuldade, o crente também tem dia difícil. Então se você, até então, nós vivemos talvez muito esse contexto, teologia da prosperidade, Deus pode dar isso, Deus pode dar aquilo, sempre Deus pode dar tudo, mas não falam que Deus pode salvar também. Não falam que Deus pode curar também. Que Deus pode libertar também. Não, se Deus só dá dinheiro. Não, Ele salva, mas o servo também fica doente. O servo também adoece, o servo também precisa de remédio. E veja aqui o interessante, que o apóstolo Paulo fala no versículo 27. Eliado, põe o versículo 27, por gentileza. Veja aí, de fato ficou doente e quase morreu. Porque o apóstolo Paulo não orou por ele e falou, sai diabo, ou seja curado agora. Lembra, o apóstolo Paulo é aquele mesmo que tirava pedaços de suas vestes e enviava para as pessoas levar para os doentes, porque não dava para ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É que nem essa situação de Covid. Pessoas passaram por isso. Quase morreram. Deus teve graça. Mas aqui a gente compreende que ele quase morreu. Um servo de Deus quase morreu. E aqui eu te digo, o servo de Deus ele também deve vir no médico, gente. O servo de Deus também deve ir no médico. Ele deve fazer consultas periódicas. Não é pecado, não. Porque o crente também fica doente. O crente também fica doente. Ah, mas Deus pode me curar de maneira extraordinária. Eu creio que Deus pode te curar de maneira extraordinária. Mas eu creio também que Deus pode usar o médico, que estudou 4, 5, 6, 10 anos lá. Ó. A sabedoria vem de Deus. Então, eu creio também que Deus pode usar o médico. Hoje eu atendi um irmão que ele me disse assim, pastor, o médico antes de fazer a cirurgia em mim, um irmão de Cruzeiro, falou, antes de fazer a cirurgia em mim, ele pegou e deu as mãos para a equipe de cirurgia. Eu estava na mesa cirúrgica e eu vi ele dando as mãos para a equipe cirúrgica e orando antes de fazer a minha cirurgia. Então, igreja, você pode entender, Deus pode usar diversas formas, diversas maneiras para alcançar minha vida e a sua. Porque tem servos do Senhor em todos os lugares. Tinha um servo do Senhor lá dentro, na sala de cirurgia. Então, o crente também fica o quê? Doente. Glória a Deus. E Deus não desampara. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. Deus não livrou. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Não livrou. Não livrou. Porque se tivesse livrado, Nabucodonosor não tinha lançado eles lá dentro. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Se tivesse livrado, o rei Dário não tinha mandado ele entrar lá dentro. Mas Deus entrou junto com eles. Ele abre os olhos assim. Não foi 3 que eu joguei lá? Mas tem 4. Deus entrou com eles lá. Então, muitas das vezes, igreja, Deus não vai livrar a gente do problema. Ele vai estar conosco naquela situação. Ele vai estar consolando, vai estar fortalecendo você, para que você suporte a enfrentar isso. Glória a Deus. Ele é Senhor, Ele é Deus. E aí, a gente compreende, aqui eu quero encerrar com vocês, diz aí, ó, no versículo 28, ele diz, pois logo o enviarei, para que quando virem novamente, fiquem o quê? Fiquem alegres. E tenham menos o quê? Tristeza. Por quê? Porque o povo ficou triste, porque ficou sabendo que Epafrodito ficou doente. Então ele falou, vou enviar ele para vocês, e aí vocês vão ver que agora ele está bem, ele está curado, ele está bem. Glória a Deus, porque Deus restaurou ele. E aí ele diz no versículo 29, peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria, e honrem homens como este, porque ele quase morreu por causa de Paulo? Não, por causa de Cristo, arriscando a vida, por causa de Cristo.
Veja que Paulo, em todo momento, igreja, nesta carta, nós estamos acompanhando ela desde o início. Ele exalta Cristo, ele exalta Cristo, ele exalta Cristo. O serviço a Cristo, o servir a Cristo, o se dispor a Cristo. E ele deixa bem claro, honrem homens como estes. Eu não sei se você foi ferido por causa do Evangelho. Eu não sei se você foi ferido por causa de igrejas, mas eu digo para você, não coloque na mesma sacola todas as igrejas. Porque ele vai dizer, honrem homens como este, ou seja, reconheçam pessoas que vivem a verdade do Evangelho, que estão dispostos a dar sua vida pelo Evangelho. Então não coloque toda a igreja na mesma sacola. Todo pastor ladrão, não diga isso. Não coloque na mesma sacola, não coloque. Tem um monte de igreja no Brasil e no mundo, mas não são todos que são falsos profetas. Não coloque no mesmo. Aprenda a reconhecer um homem de Deus e uma mulher de Deus. Muitos homens de Deus e mulheres de Deus não têm condições de estar numa televisão. Muitos homens e mulheres de Deus não têm condições para estar numa rádio. Não têm condições para estar 24 horas na internet, pelo menos trazendo a palavra. Não tem. Mas são grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus pregando a verdade. Então não coloca na mesma sacola. Mas fui ferido, mas aconteceu isso comigo, mas aconteceu aquilo comigo. Não coloque na mesma sacola. Porque a palavra do Senhor está dizendo, reconheça, porque tem pessoas que estão dando a vida por mim. E nós podemos ser um desses também, igreja, de dar nossa vida pelo Evangelho, de dar nossa vida por Cristo Jesus. Será que estamos dispostos, igreja? Estamos dispostos, a sacrificar nossa vida pelo reino de Deus? Ou será que a gente está dizendo, desculpe o peso da palavra, que se lasque o mundo? Eu não estou nem aí. E você não está servindo a Cristo com a sua vida. Porque ele está dizendo, nós lemos aí 2 exemplos de 2 homens que colocaram sua vida à disposição de dizer, eis-me aqui, e Cristo Jesus o usou. Você pode ser usado por Cristo. Seja um sacrifício diante do Senhor. Seja um sacrifício diante do Senhor através da sua vida. Glória a Deus. Fique de pé, deixa eu me orar por você. Para nós irmos embora para casa.